Bem-vindo ao canal Criando Raízes. História da Igreja Cristã. No vídeo passado falamos sobre o início da Igreja de Cristo. Nesse novo vídeo falaremos da Igreja entre os gentios. Desde o Concílio de Jerusalém, 50 depois de Cristo, até ao martírio de Paulo, 68 depois de Cristo. Por decisão do concílio realizado em Jerusalém, a Igreja ficou com liberdade para iniciar uma obra de maior vulto, destinada a levar todas as pessoas, de todas as raças, e de todas as nações para o reino de Jesus Cristo. Supunha-se que os judeus, membros da Igreja, continuassem observando a lei judaica, muito embora as regras fossem interpretadas de forma ampla por alguns dirigentes como Paulo. Contudo, os gentios podiam pertencer à Igreja cristã, mediante a fé em Cristo e uma vida reta, sem submeterem-se às exigências da lei. Para tomarmos conhecimento do que ocorreu durante os 20 anos seguintes ao Concílio de Jerusalém, dependemos do livro dos Atos dos Apóstolos, das epístolas do apóstolo Paulo, e talvez do primeiro versículo da primeira epístola de Pedro, que possivelmente se refere a países talvez visitados por ele. A estas fontes de informações pode-se juntar algumas tradições do período imediato à Era Apostólica, que parecem ser autênticas. O campo de atividades da Igreja alcançava todo o Império Romano, que incluía todas as províncias nas margens do Mar Mediterrâneo e alguns países além de suas fronteiras, especialmente a leste. Nessa época, o número de membros de origem gentia continuava a crescer dentro da comunidade, enquanto o de judeus diminuía. À medida que o Evangelho ganhava adeptos do mundo pagão, os judeus se afastavam dele e crescia cada vez mais o seu ódio contra o cristianismo. Em quase todos os lugares onde se manifestaram perseguições contra os cristãos nesse período, elas eram instigadas pelos judeus. Durante aqueles anos, 3 dirigentes se destacaram na Igreja. O mais conhecido foi Paulo, o viajante incansável, o obreiro indômito, o fundador de igrejas e o eminente teólogo. Depois de Paulo, aparece Pedro, cujo nome apenas consta dos registros, porém foi reconhecido por Paulo como uma das colunas. A tradição diz que Pedro esteve algum tempo em Roma, dirigiu a igreja nessa cidade, e por fim, morreu como mártir no ano 67. O terceiro dos grandes nomes dessa época foi Tiago, um irmão mais moço do Senhor, e dirigente da igreja de Jerusalém. Tiago era fiel conservador dos costumes judaicos. Era reconhecido como dirigente dos judeus cristãos, todavia não se opunha a que o evangelho fosse pregado aos gentios. A epístola de Tiago foi escrita por ele. Tiago foi morto no templo, cerca do ano 62. Assim, todos os 3 líderes desse período, entre muitos outros menos proeminentes, perderam suas vidas como mártires da fé que abraçaram. O registro desse período, conforme se encontra nos 13 últimos capítulos de Atos, refere-se somente às atividades do apóstolo Paulo. Entretanto, nesse período outros missionários devem ter estado em atividade, pois logo após o fim dessa época mencionam-se nomes de igrejas que Paulo jamais visitou. A primeira viagem de Paulo através de algumas províncias da Ásia Menor já foi mencionada no capítulo anterior. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo empreendeu a segunda viagem missionária. Tendo por companheiro Silas ou Silvano, deixou Antioquia da Síria e visitou pela terceira vez as igrejas do continente, estabelecidas na primeira viagem. Foi até as costas do Mar Egeu, a Troade, antiga cidade de Troia, e embarcou para a Europa, levando assim o Evangelho a esse continente. Paulo e Silas estabeleceram igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia, na província de Macedônia. Fundaram um pequeno núcleo na culta cidade de Atenas e estabeleceram forte congregação em Corinto, a metrópole comercial da Grécia. Da cidade de Corinto, Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica, sendo essas as suas primeiras epístolas. Navegou depois pelo Mar Egeu, para uma breve visita a Éfeso, na Ásia Menor. A seguir atravessou o Mediterrâneo e foi a Cesareia, subiu a Jerusalém,
a fim de saudar a igreja dessa cidade, e voltou ao ponto de partida em Antioquia da Síria. Em suas viagens, durante 3 anos, por terra e por mar, Paulo percorreu mais de 3.000 quilômetros, fundou igrejas em pelo menos 7 cidades e abriu, pode-se dizer, o continente da Europa à pregação do Evangelho. Após um breve período de descanso, Paulo iniciou a terceira viagem missionária, ainda de Antioquia, porém destinada a terminar em Jerusalém, como prisioneiro do governo romano. Inicialmente seu único companheiro fora Timóteo, o qual se havia juntado a ele na segunda viagem e permaneceu até o fim, como auxiliar fiel e filho no Evangelho. Contudo, alguns outros companheiros estiveram com o apóstolo, antes de findar esta viagem. A viagem iniciou-se com a visita às igrejas da Síria e Cilícia, incluindo, sem dúvida, a cidade de Tarso, onde nasceu. Continuou a viagem pela antiga rota e visitou, pela 4ª vez, as igrejas que estabeleceu na primeira viagem. Entretanto, após haver cruzado a província de Frigia em lugar de seguir rumo norte, para Troade, foi para o sul, rumo a Éfeso, a metrópole da Ásia Menor. Na cidade de Éfeso permaneceu por mais de 2 anos, o período mais longo que Paulo passou em um só lugar, durante todas as suas viagens. Seu ministério teve êxito não apenas na igreja em Éfeso mas também na propagação do Evangelho em toda a província. As 7 igrejas da Ásia foram fundadas quer direta, quer indiretamente por Paulo. De acordo com seu método de voltar a visitar as igrejas que estabelecera, Paulo navegou de Éfeso para Macedônia, visitou os discípulos em Filipos, Tessalônica, Bereia e bem assim aqueles que estavam na Grécia. Depois disso sentiu que devia voltar pelo mesmo trajeto, para fazer uma visita final àquelas igrejas. Navegou para Troade e dessa cidade passou pela costa da Ásia Menor. De Mileto, o porto de Éfeso mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso, e despediu-se deles com emocionante exortação. Recomeçou a viagem para Cesareia, e subiu a montanha até Jerusalém. Nesta cidade Paulo terminou a terceira viagem missionária, quando foi atacado pela multidão de judeus no templo, aonde fora adorar. Os soldados romanos protegeram o apóstolo da ira do populacho, e o recolheram à fortaleza de Marco Antônio. A terceira viagem missionária de Paulo foi tão longa quanto a segunda, exceto os 480 quilômetros entre Jerusalém e Antioquia. Seus resultados mais evidentes foram a igreja de Éfeso e 2 das suas mais importantes epístolas, uma à igreja em Roma, expondo os princípios do Evangelho de acordo com a sua própria maneira de pregar, e outra aos Gálatas dirigida às igrejas que estabelecera na primeira viagem, onde os mestres judaizantes haviam pervertido muitos discípulos. Durante mais de 5 anos, após sua prisão, Paulo esteve prisioneiro, algum tempo em Jerusalém, 3 anos em Cesareia e pelo menos 2 anos em Roma. Podemos considerar a acidentada viagem de Cesareia a Roma como a 4ª viagem de Paulo, pois, mesmo preso, era ele um intrépido missionário que aproveitava todas as oportunidades para anunciar o Evangelho de Cristo. O motivo da viagem de Paulo foi a petição que ele fez. Na qualidade de cidadão romano apelou para ser julgado pelo imperador, em Roma. Seus companheiros nessa viagem foram Lucas e Aristarco, os quais talvez tenham viajado como seus auxiliares. Havia a bordo do navio em que viajavam, criminosos confessos que eram levados para Roma a fim de serem mortos nas lutas de gladiadores. Havia também soldados que guardavam os presos que viajavam no navio. Podemos estar certos de que toda essa gente que participou da longa e perigosa viagem, ouviu o Evangelho anunciado pelo apóstolo. Em Sidom, Mir e Creta, onde o navio aportou, Paulo proclamou a Cristo. Em Melita, Malta, onde estiveram durante 3 meses após o naufrágio, também se converteram muitas pessoas. Finalmente Paulo chegou a Roma, a cidade que durante muitos anos foi o alvo de seu trabalho e esperança. Apesar de se tratar de um preso à espera de julgamento, contudo a Paulo foi permitido viver em casa alugada, acorrentado a um soldado. O esforço principal de Paulo, ao chegar a Roma, foi evangelizar os judeus, tendo para esse fim convocado seus compatriotas para uma reunião que durou o dia inteiro. Verificando que apenas uns poucos dos judeus estavam dispostos a aceitar o Evangelho, voltou-se então para os gentios. Por espaço de 2 anos, a casa em que Paulo morava em Roma funcionou como igreja, onde muitos encontraram a Cristo, especialmente os soldados da guarda do pretório.
Contudo, seu maior trabalho realizado em Roma foi a composição de 4 epístolas, que se contam entre os melhores tesouros da Igreja. As epístolas foram as seguintes: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Há motivos para crer que após 2 anos de prisão, Paulo foi absolvido e posto em liberdade. Podemos, sem dúvida, considerar os 3 ou 4 anos de liberdade de Paulo como a continuação de sua 4ª viagem missionária. Notamos alusões ou esperanças de Paulo, de visitar Colossos ou Mileto. Se estava tão próximo de Éfeso, como estavam os 2 mencionados lugares, parece certo que visitou esta última cidade. Visitou também a ilha de Creta, onde deixou Tito responsável pelas igrejas, e esteve em Nicópolis no Mar Adriático, ao norte da Grécia. A tradição declara que neste lugar Paulo foi preso e enviado outra vez para Roma, onde foi martirizado no ano 68. A este último período, podem pertencer estas 3 epístolas, 1 a Timóteo, Tito e 2 a Timóteo, sendo que a última foi escrita na prisão, em Roma. No ano 64 uma grande parte da cidade foi destruída por um incêndio. Disse que foi Nero, o pior de todos os imperadores romanos, quem ateou fogo à cidade. Contudo, essa acusação ainda é discutível. Entretanto, a opinião pública responsabilizou Nero por esse crime. A fim de escapar dessa responsabilidade, Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma, e moveu contra eles tremenda perseguição. Milhares de cristãos foram torturados e mortos, entre os quais se conta o apóstolo Pedro, que foi crucificado no ano 67, e bem assim o apóstolo Paulo, que foi decapitado no ano 68. Essas datas são aproximadas, pois os apóstolos acima citados já podem ter sido martirizados 1 ou 2 anos antes. E uma das vinganças da história, que naqueles jardins onde multidões de cristãos foram queimados como tochas vivas enquanto o imperador passeava em sua carruagem, esteja hoje o Vaticano, residência do Sumo Pontífice Católico Romano, e a Basílica de São Pedro, o maior edifício da religião cristã. Na época do Concílio de Jerusalém, no ano 50, não havia sido escrito nenhum dos livros do Novo Testamento. A Igreja, para conhecimento da vida e dos ensinos do Salvador, dispunha tão somente das memórias dos primitivos discípulos. Entretanto, antes do final deste período, 68 depois de Cristo, grande parte dos livros do Novo Testamento já estavam circulando. Inclusive os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e as epístolas de Paulo, Tiago, 1ª epístola de Pedro e talvez a 2ª epístola de Pedro, embora questões tenham sido levantadas quanto à autoria dessa última. Deve-se lembrar que é provável que a epístola aos Hebreus tenha sido escrita depois da morte de Paulo, não sendo, portanto, de sua autoria. No próximo capítulo, falaremos sobre a era sombria da Igreja. Desde o martírio de Paulo, 68 depois de Cristo, até a morte de João, 100 depois de Cristo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.